que é, será que ela aceitou bem? Será que não? Como é que foi a morte dela? Como que a Marília Mendonça chegou no mundo espiritual? Lembrando assim, o que eu sempre digo a vocês, né, que eu até disse no primeiro vídeo, a gente não deve, a morte na realidade é uma coisa comum, ela acontece em todos os lugares, toda hora. Muitas pessoas estão morrendo enquanto a gente está fazendo esse vídeo, de várias formas possíveis, e muitas delas são pessoas muito boas, melhores do que a Marília Mendonça, outras piores, né? Então assim, eu acho que a gente ficar vangloriando a pessoa, tal, eu não vejo muito sentido nisso, tá? Então fica todo mundo, meu Deus do céu. Ontem eu tava vendo uma live do Nando Moura lá com Mamãe Falei, com o Brigadeiro, e aí o Nando Moura, mó triste e tudo, mas normal, todo mundo morre toda hora. Se ela era uma ótima pessoa e ela era uma boa pessoa, muito bom. Mas assim, é normal isso. Se você for agora num hospital, você vai ver um monte de gente que depende do hospital, né? Um monte de gente que tá falecendo, e isso faz parte da vida. Eu vou ficar triste por causa disso? Eu não fico triste quando alguém morre. Eu acho que eu entendo que é uma questão natural. Meu pai mesmo, quando morreu, eu fiquei de boa. Fiz vídeo aqui pra vocês, fui no cemitério. Meu pai era o humano que eu mais tinha ligação. E quando ele morreu, eu fui lá no cemitério, atendi todo mundo, falei pra todo mundo, ó, ele tá bem, é verdade mesmo, né? Então a gente tem que analisar que a morte faz parte da nossa vida. E é bom quando acontecem eventos pra gente refletir, porque as pessoas vão vivendo simplesmente sem olhar pro seu espírito, sem olhar para questões espirituais. Elas vivem como se o amanhã e a morte não existissem. Ela acha que o vizinho vai morrer, mas ela não. Ela vai lá de boa, vai planejando. Eu vou buscar religião, mas não agora, quando eu tiver melhor financeiramente. Quando eu tiver com isso, quando eu tiver com aquilo. Só que ela não deixa de assistir as porcarias do Netflix, Round Six, todos esses lixos que acabam com o inconsciente dela. Ela não deixa de ir no rolezinho, de encher a cara, tudo. E aí, de repente, bum, morre de uma hora para outra. E aí o que acontece? Fica perdido no plano espiritual. Então o que está acontecendo com a Marília Mendonça é um pouquinho isso, porém, entretanto, como ela era uma boa pessoa, ela não está perdida, não é isso, tá? Ela foi atendida, ela está bem, só que assim, é natural da pessoa que não tem a espiritualidade muito desenvolvida, ou até de certa forma um entendimento espiritual, ficar meio confuso e ficar um pouco inconformado. Porque as pessoas que não refletem sobre isso, e muita, esmagadora maioria não reflete sobre isso, de repente, bum, morre e chega lá e fala, o que aconteceu? Não quero. Eu tava de boa, minha vida tava tranquila, etc. E aí pode começar o arrependimento, aí as pessoas começam também, meu Deus, por que eu deixei ela entrar naquele avião? Nossa, por que as coisas... Mas tá programado. Jesus mesmo fala na Bíblia, né? Novo Testamento, que o Filho do Homem tem que ir porque assim está escrito, mas ai daquele que causar. Tipo assim, ele ia morrer de qualquer forma porque era programação, mas ai daquele que causar a morte dele, que no caso foi Judas, né? Mas no caso dela não teve nada a ver com isso. Foi realmente um acidente que estava na programação, aconteceu da forma que deveria acontecer. E você vê, se você vê o estado do avião, ele não estava tão ruim. Dava até para eles terem sobrevivido, né? Mas todos morreram. Então assim, se fosse para algum deles sobreviver, sobreviveria. Tanto que você vê acidentes piores e tem gente que sobrevive. Outro dia eu estava vendo um vídeo lá no Discovery Channel que um avião caiu. O avião explodiu, né, desmontou a 10 mil metros de altura e a aeromoça sobreviveu. E acontece isso. Então assim, a gente tem que entender que nós somos regidos por regras e leis superiores ao nosso entendimento, dos espíritos superiores que trabalham em nome de Deus. E esses não vão deixar que coisas injustas aconteçam, não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Só que a gente, com a nossa visão limitada de humano, a gente tem uma certa dificuldade de compreender isso. Então tem uma complexidade muito grande, né? Mas como eu já falei, ela tá bem, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas a morte prematura, como eu falei no meio, ela é algo, de certa forma, visto como boa, quando a pessoa tem uma boa conduta, tá? Não, por exemplo, no caso do MC Kevin, a morte prematura serviu para tirar ele das porcarias erradas que ele estava fazendo. Droga, prostituição que ele incentivava,
ostentação, influenciando milhares de jovens a levar uma vida péssima como a que ele estava levando. Aí no caso dele foi uma. Mas no caso dessa moça não é isso, é outra coisa. Estava na programação, tinha que acontecer, precisava acontecer dessa forma e aconteceu. Senão não teria acontecido, senão o avião cairia, ela não morreria. Então a gente tem que entender que nós vivemos no universo de Deus. E o universo de Deus segue regras que são pré-estabelecidas antes de reencarnarmos. Então assim, as pessoas acham que nós somos pessoas físicas, mas na verdade não. Nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência no plano físico, mas nós voltaremos. Então você não é, na verdade, um encarnado. Você não é você que vai morrer. Não é isso. Não é que você vai partir dessa para melhor. É o contrário, você é um espírito que vivenciou já muitas experiências no corpo físico. E essa é mais uma delas. Entendeu? Então, originalmente, dentro de você existe seu espírito que já teve muitas existências e você está tendo apenas mais uma existência. E isso perto da evolução, que é uma linha contínua, não é nada. É tipo um pedacinho. Então toda vez que a gente morre, a gente passa por esse processo. Tanto que no Antigo Testamento fala lá, né? E depois da morte vem o juízo. Aí tem muitos evangélicos que falam que a reencarnação não existe por causa disso. Mas toda vez que você morre fisicamente, você é julgado pelas suas ações. Normal. Depois da morte vem o juízo. Então quando eu desencarnar, eu morrer, eu vou ser julgado pelas minhas ações. Eu já fui julgado várias vezes pelas minhas ações, pelas pessoas que são. Então nós realmente ocupamos temporariamente corpos físicos, mas nós somos originalmente espíritos. Entretanto, quando a pessoa não está espiritualizada a ponto de compreender isso, rola uma certa dificuldade ao desencarnar, porque a pessoa de repente se vê no mundo espiritual e fala: meu, por que eu fui morrer tão cedo? Por que as coisas foram assim?